Sabe aqueles dias em que a gente acorda e mesmo antes de sair da cama já se sente atrasada? Ou quando a lista de tarefas parece uma montanha impossível de escalar e a única vontade que a gente tem é de voltar para a cama? Pois é, hoje a gente vai falar sobre como lidar com isso de um jeito mais gentil. Essa sensação de começar o dia já devendo, já no negativo, é muito real para muita gente. A gente vive num mundo que cobra produtividade o tempo todo. Mas hoje, a gente vai olhar para isso de um jeito diferente, um jeito mais compassivo. A verdade é muito simples. Nós somos seres humanos, não máquinas. Nossa energia oscila, ela vai e vem. Tem dias que são de alta performance, que a gente faz e acontece, e tem dias que são de pura sobrevivência. E tá tudo bem ser assim. Então, o objetivo aqui não é te dar mais uma dica para fazer mais em menos tempo. De jeito nenhum. A conversa hoje é sobre criar uma rotina que seja possível, que seja gentil, especialmente para quando a energia está lá embaixo, uma forma de terminar o dia com a consciência tranquila, mesmo sem ter dado conta de tudo. E aqui a gente entra num ponto fundamental. O maior erro que a gente comete em dias cansados não é fazer menos. O erro é tentar seguir a mesma rotina de um dia de alta energia. Isso, sinceramente, é uma receita para o desastre, para a frustração. Essa frase muda tudo. Produtividade não é sobre gerenciar o relógio, é sobre gerenciar a nossa bateria interna. Quando a sua energia está baixa, insistir numa rotina ideal só vai gerar culpa, bloqueio, a mente trava, o corpo pesa, e tudo parece muito mais difícil do que realmente é. Então a gente deixa de lado essa rigidez de tentar forçar as coisas num tempo que não existe e passa a ter a inteligência de alinhar o que a gente faz com a energia que a gente realmente tem. De um lado, o jeito antigo, que frustra. Do outro, o jeito gentil, que acolhe. E isso nos leva a um princípio básico, mas que a gente esquece o tempo todo. Autocuidado não é um luxo, não é algo para fazer quando sobra tempo. É sobrevivência. Se a gente não está minimamente bem, nada ao nosso redor vai funcionar direito. Tá, e qual é a estratégia prática para esses dias? A estratégia não é avançar, é reduzir danos. É manter só os pratinhos essenciais girando. E para isso, a gente usa uma ferramenta super poderosa, o mínimo viável diário. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é super simples. É sobre fazer o mínimo do mínimo, o essencial só para a vida continuar funcionando enquanto a gente se recupera. É o básico para não deixar a peteca cair de vez. E é muito importante ter isso em mente. Isso não é desistir, não é jogar a toalha. É uma adaptação inteligente. É ser estratégico e, principalmente, ser gentil consigo mesmo. Essa é a pergunta de ouro. Em dias assim, esquece a lista de tarefas ideal. Esquece o "seria bom se eu fizesse". A única pergunta que importa é essa. Hoje, o que precisa ser feito para minha vida não virar um caos? O que é inadiável? Para deixar isso ainda mais prático, a gente pode organizar essa rotina mínima em 4 pilares. É uma estrutura bem simples, fácil de lembrar, que serve como um guia para a gente não se perder. Os pilares são esses: corpo, casa, mente e direção. Juntos, eles formam uma base sólida para a gente se apoiar nos dias mais difíceis. Vamos ver o que significa o mínimo viável em cada um deles. Primeiro, o corpo. Em dias cansados, o mínimo para o corpo é só manutenção. Não é treino pesado, não é alimentação perfeita, é o básico do básico. Beber água, comer alguma coisinha, tomar um banho, dormir. Se você fez isso, pronto, você já se cuidou. E isso é mais do que suficiente. O segundo pilar é a casa. E olha, em dias cansados, a casa não precisa estar um brinco. Ela só precisa estar funcional. A pergunta aqui é: qual a única coisa que eu posso fazer para a casa não me atrapalhar? Para ela não virar mais uma fonte de estresse? E a resposta é sempre uma única ação. Pode ser lavar a louça que está na pia, arrumar a cama ou só tirar a bagunça de cima da mesa. Lembre-se, a casa existe para te servir e não o contrário. Uma coisinha só já faz uma diferença enorme. Terceiro pilar, a mente. Quando a gente está exausto, a cabeça fica cheia de ruído, de pensamentos repetitivos e ansiosos, né? O mínimo viável aqui é simplesmente esvaziar. Pega um papel e joga tudo lá, sem organizar, sem tentar resolver, só tira da cabeça. Depois, respira fundo umas 3 vezes. Só isso já muda o nosso estado interno. E por último, o pilar da direção. Um dia cansado, sem um pingo de rumo, parece que pesa o dobro. Por isso, escolha uma única prioridade para o seu dia. Uma só, não 3 nem 5. Uma. Aquela coisa que se você fizer, o dia já valeu a pena.
E sim, às vezes a única prioridade do dia pode ser simplesmente descansar sem culpa. Certo? Agora vamos falar do maior obstáculo que muita gente encontra quando tenta aplicar isso: a agenda cheia de compromissos. Essa questão que sempre aparece, né? Minha agenda está lotada, eu não posso simplesmente parar, e é uma preocupação super válida. A vida real não para só porque a nossa energia acabou. Então, como a gente lida com isso? O segredo é aprender a separar o que é fixo do que é flexível. Compromissos fixos, tipo reuniões ou consultas que envolvem outras pessoas, a gente tenta manter. Agora, os blocos de tempo que a gente planeja com a gente mesmo, como estudar, organizar a casa, adiantar um projeto, esses são flexíveis. Adiar essas tarefas não é fracasso, é inteligência energética. E aqui vai um lembrete que a gente precisa ouvir sempre: descansar também é produtivo. É o que recarrega a nossa bateria. A melhor ferramenta de gestão de energia que existe no mundo é uma boa noite de sono. Se o dia foi difícil, a sua prioridade número 1 deveria ser essa. Pense nessa rotina mínima não como um ponto de chegada, mas como uma ponte. Ela é uma estrutura de apoio que te ajuda a atravessar esses dias difíceis, te mantendo no movimento leve só até a sua energia voltar. Porque a vida real é feita de ritmos, não de rigidez. Ela tem altos e baixos. Então, se hoje tudo que você conseguiu foi cuidado básico, isso não é um fracasso. De jeito nenhum. Isso é honestidade. É ser honesta com o seu cansaço e respeitar os seus próprios limites. E isso por si só já é uma vitória imensa.